Olha só, queridos irmãos, hoje pela manhã quero conversar um pouco com os irmãos sobre quando as coisas acontecem de um jeito diferente do que planejamos e oramos. Já aconteceu com você? Você tem sonhos, você tem planejamento, você ora por alguma coisa, mas a coisa acontece de um outro jeito. Já aconteceu? Como é que a gente lida com isso nessas horas? E para isso eu quero então convidar você a ler comigo Romanos capítulo 15, e nós vamos ler do verso 22 ao 33, você pode abrir a sua Bíblia e o texto vai aparecer na tela também. Romanos 15, do verso 22 ao 33, esse texto aqui fala do sonho, de um sonho do apóstolo Paulo, o planejamento que ele fez, a oração, como ele submeteu o seu sonho e seu planejamento para a vontade de Deus, mas as coisas acabaram acontecendo de uma outra maneira, que Paulo não esperava. E como a gente lida com essas realidades? Diz assim, Romanos 15, 22 e seguintes: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Paulo está explicando isso para a igreja de Roma. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há quanto tempo, irmãos? Desejando há muitos anos visitá-los. Você tem um desejo aí de muitos anos, mas que você está sendo impedido de realizar? Acontece com você? Estava acontecendo com Paulo. Paulo tinha um sonho de muitos anos, mas ele fala que eu estava sendo impedido até agora de realizar o meu sonho. Aí ele fala no verso 24: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, dos cristãos lá da Judéia. Verso 26, porque a Macedônia e a Acaia, provavelmente a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, a Macedônia e a Acaia, resolveram levantar uma oferta, uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios, os estrangeiros, têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Verso 28, tendo, pois, concluído isto, quando eu for para Jerusalém e concluir a entrega dessa oferta, tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por Roma, porque era caminho. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Aqui Paulo fala dos seus sonhos e do seu planejamento. E agora ele pede oração e ele entrega todos os seus sonhos e planejamentos agora diante de Deus, em oração. Ele diz assim, verso 30, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E aí ele faz agora 3 pedidos de oração. Vamos ver quais são os pedidos? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço, essa oferta que eu estou levando, esse meu serviço lá em Jerusalém, seja bem aceito pela igreja, seja bem aceito pelos santos. Isto para que pela vontade de Deus, olha só, sublinhe aí na sua Bíblia, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês, eu chegue aí em Roma com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Vamos ler juntos o verso 33? E o Deus da paz. Amém? Amém. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém.
Queridos irmãos, provavelmente dizem os estudiosos, um pouquinho do contexto para a gente entender aqui essa palavra. Os estudiosos dizem que Paulo estava provavelmente na cidade de Corinto, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, aqui que nós lemos um pedaço da carta, o final da carta. Ele estava na cidade de Corinto, e já estava no final da sua terceira viagem missionária. E esse texto que nós lemos aqui, então Paulo está finalizando agora a sua carta aos Romanos, e ele revela aqui que ele tinha alguns sonhos e alguns planos, e ele revela isso na carta que ele escreveu para a igreja de Roma. Qual era o sonho que ele tinha e qual era o plano? O sonho dele era visitar a igreja em Roma. Visitar. Esse é o desejo dele. No texto que nós lemos nos versos 22 e 23, ele fala que esse é um sonho antigo. Há muitos anos, desejo visitá-los. Mas eu tenho sido impedido. E agora, mas eu estou achando que agora vai dar certo, ele diz. Por quê? Porque eu não ia para Roma, porque assim, eu tenho um critério, ele fala. O critério é, eu quero pregar Jesus onde Jesus ainda não foi anunciado. Como em Roma tem uma igreja, por isso que eu fui adiando a minha ida para Roma. Mas agora não tem mais aqui na região que eu estou, não tem mais onde plantar igreja. Então agora eu quero ir para a Espanha, ele fala. Eu estou em Corinto, quero ir lá para a Espanha. Para o mundo da época de Paulo, a Espanha era o fim do mundo. Aquilo que Jesus diz na sua comissão, registrada no livro de Atos, recebereis poder, lembram? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, a Espanha era os confins da terra para o mundo de Paulo, porque depois da Espanha tem o Oceano Atlântico, e eles não sabiam que tinha a América depois do Oceano Atlântico. Eles não sabiam naquela época. Então, ali literalmente era o fim do mundo. Ele está cumprindo a grande comissão. Ele falou assim: preguei, não tem mais lugar para plantar, agora eu quero ir para a Espanha. E nessa minha ida para a Espanha, quero realizar esse sonho. Qual é? Já que é caminho, eu quero passar em Roma e realizar esse sonho que eu tenho. Mas é uma passagem rápida. É muito importante entender que no planejamento dele, essa passagem é uma passagem rápida. Ele fala assim, é de passagem e é por pouco tempo. Texto que nós lemos. E aí, ele diz assim para os irmãos: só que eu tenho, antes de fazer isso, eu tenho um compromisso que eu assumi. Qual era o compromisso que ele assumiu? Levar uma oferta das igrejas de Tessalônica e Filipos para os necessitados, os cristãos necessitados lá de Jerusalém e da Judéia, os cristãos pobres de lá. Paulo assumiu esse compromisso. Então Paulo está em Corinto, terminando a terceira viagem missionária. Ele vai lá para Jerusalém entregar essa oferta, e aí ele faz o quê? Ele entrega a oferta, e aí ele quer passar em Roma, de passagem, e de Roma ele quer ir para onde? Para os confins da terra, lá na Espanha, pregar Jesus. E aí ele fala tudo isso, ele revela isso, e aí ele faz 3 pedidos de oração. Ele submete tudo a Deus em oração, como a gente tem que fazer. Você tem sonhos, irmão? Você tem? É bom ter sonhos. Você tem planejamento? É bom ter. Mas também é muito importante você submeter seus sonhos e seus planejamentos em oração a Deus e dizer que pela vontade de Deus, se for da vontade de Deus, que assim aconteça. E ele faz 3 pedidos de oração. Quando eu for para Jerusalém, que eu seja livre dos rebeldes da Judéia, os judeus que se opõem ao Evangelho, orem para que eu seja livre. Segundo pedido, que essa oferta que eu estou levando seja bem aceita pela igreja de Jerusalém. Porque vocês sabem, e esse é um pedido de oração muito, 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 muito importante. Por quê? Porque vocês sabem que qual era o maior desafio da igreja do Novo Testamento? Era o conflito que existia entre os cristãos judeus e os cristãos gentios.
Havia um conflito. Os cristãos judeus achavam que os gentios deveriam guardar toda a lei de Moisés, circuncisão, as comidas, as datas especiais, e os gentios falam assim, mas isso já passou, Jesus derrubou isso, não precisa mais, porque Jesus cumpriu tudo, então nós não precisamos virar, entre aspas, judeus para sermos de Jesus. E havia esse conflito na igreja primitiva, muito sério, em todo o Novo Testamento. Paulo faz questão agora de levar essa oferta, porque esse é um gesto simbólico, e por isso que ele está torcendo assim, para quando ele chegar lá na igreja em Jerusalém, a igreja lá de Jerusalém, que é composta de cristãos judeus, aceitarem esse serviço, porque isso simbolicamente seria um gesto de união da igreja. Amém, irmãos? Esse é o segundo pedido importante de oração, muito importante. E o terceiro pedido é que ele diz assim, orem para que eu chegue em Roma, e eu chegue em Roma com alegria, e que eu chegue em Roma para descansar um pouco. É isso que ele pede, esses 3 pedidos. Mas as coisas não aconteceram do jeito que Paulo desejou. Esse é o ponto. A palavra de Deus diz que as 3 orações que o apóstolo Paulo fez, e as 3 orações que ele pediu, elas foram atendidas de um outro jeito. Elas não foram atendidas da maneira como Paulo esperava. Atos, a partir do capítulo 21, ele vai nos contar essa história agora, então, de Paulo saindo de Corinto, e quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? E os 3 pedidos de oração de Paulo, então, eles não são atendidos do modo como Paulo esperava. Já aconteceu com você, irmão? Você tem um pedido de oração faz anos, você planeja, você busca, você entrega para Deus. Já aconteceu com você? E as coisas saem de um jeito diferente? Machuca ou não machuca? Dói ou não dói? A gente fica confuso ou não fica? Aconteceu com Paulo. A palavra de Deus diz em Atos, a partir do capítulo 21, diz lá que, em primeiro lugar, que a igreja de Jerusalém, Tiago e os líderes receberam bem Paulo, mas a igreja ficou desconfortável com Paulo. Ou seja, a chegada de Paulo na igreja de Jerusalém não foi muito bem aceita pela igreja, tanto é que Tiago, o irmão de Jesus, que era o líder da igreja, disse assim para Paulo, Paulo, você está vendo que aqui na igreja tem muitos judeus que se converteram para Jesus, mas eles são zelosos da lei. Esse pessoal aqui da igreja, da nossa igreja, estão dizendo por aí, Paulo, que você está saindo pelo mundo e ensinando que não precisa guardar a lei de Moisés. Aí Paulo fala assim, mas não precisa mesmo. Eu estou dizendo isso mesmo. É isso que eu estou falando, não precisa mesmo. Pois é, Paulo, só que esse pessoal aqui, eles são zelosos da lei. E esse pessoal já deve estar sabendo que você está aqui na igreja. Está hospedado aqui no apartamento da IB aqui. E Paulo, vai sobrar para mim. O negócio vai, esse pessoal, Paulo. Você deu para entender? Chegou assim na igreja. Lembra que ele pediu que o meu serviço seja aceito? Mas a igreja. Tanto é que daí Tiago fala assim, Paulo, tem uns caras aí, uns irmãos, eles fizeram um voto. Posso fazer um pedido para você? Faz um voto e vai nos cerimoniais de purificação lá do templo. Para o pessoal da lei ver que você não está desprezando a lei, e aí a gente, entendeu? A gente consegue assim, chegar aí mais ou menos num acordo. Aí o apóstolo Paulo, que tinha escrito Romanos, e esse é o tema do capítulo 14 de Romanos, já tinha acabado de escrever Romanos, e no capítulo 14 ele fala de como a gente lida com essas questões, de opiniões e fracos na fé. Aí Paulo, para conciliar, ele fala assim, tá bom, eu vou então lá no templo, eu faço o voto, e eu vou fazer o cerimonial de purificação no templo, para não criar confusão, porque o serviço dele não estava sendo muito bem aceito pela igreja. Primeiro pedido de oração.
já estava saindo diferente. Aí ele chegou no templo para purificação. O que aconteceu no templo? Os rebeldes da Judéia pegaram ele no templo. Diz a palavra em Atos 21 que judeus que tinham vindo da Ásia estavam lá no templo e eles viram Paulo no templo e eles se descabelaram e falaram assim: pega ladrão, meu Deus, e aquela gritaria. Foi uma confusão, irmãos, no templo e em Jerusalém inteiro. E prenderam Paulo, segundo o pedido de oração, que eu seja livre dos rebeldes da Judéia. Também não foi. E Paulo foi preso. E ele, nesse capítulo 21, quando ele é preso, essa prisão, o total da prisão, você sabe quantos anos durou? Quem chuta aí? Quantos anos durou o total dessa prisão que começou em Jerusalém, depois foi para Cesareia e finalmente ele foi preso para Roma? Quantos anos? 5 anos, irmãos, meia década. Deu certo a oração ou não? Ele fez 3 pedidos de oração, mas as coisas aconteceram de um modo diferente e num tempo diferente do que ele tinha sonhado, planejado, orado. Diferente do que ele esperava. Ele diz lá na oração que nós lemos em Romanos, ele fala assim, que pela vontade de Deus, eu submeto tudo isso à vontade de Deus, eu chegue aí em Roma com alegria e para descanso. Ele chegou 3 anos depois, prisioneiro. E não foi um período curto, ele ficou 2 anos preso em Roma. A vontade de Deus se revelou diferente da vontade de Paulo. E o que essa história tem para ensinar? É a história. E agora eu queria deixar então 3 palavras pastorais para nós do Evangelho, porque às vezes isso acontece com a gente também, não acontece? As coisas começam a sair diferente do nosso planejado. A gente ora, a gente entrega, mas parece que às vezes a oração está sendo respondida de uma outra maneira, a gente não está conseguindo entender. Por que Deus está permitindo isso? E aí, a palavra de Deus nos diz aqui então que através dessa experiência de Paulo, essa experiência dele, irmãos, nos lembra 3 verdades para as nossas vidas, para mim e para você hoje aqui. Essa experiência do nosso irmão Paulo nos lembra 3 verdades. A primeira verdade: enquanto as coisas estavam acontecendo de um jeito diferente do que Paulo esperava, ele experimentou, irmãos, a capacitação do Senhor para a sua vida. Enquanto as coisas aconteciam de um jeito diferente, o Senhor Jesus, e nosso Deus e nosso Pai, não abandonou jamais o seu Filho. Pelo contrário, enquanto Paulo estava experimentando ali, vendo que as coisas aconteciam do jeito que ele não tinha planejado, o desejo dele era outro. Enquanto isso acontecia, a palavra de Deus nos diz que Deus estava fortalecendo e trazendo encorajamento para o seu filho enfrentar todas as coisas. Isso também acontece conosco. Às vezes a coisa sai diferente do que nós planejamos. Nós temos que enfrentar coisas diferentes daquilo que a gente desejou. Mas enquanto a gente vai e enfrenta, o Senhor nos fortalece e nos capacita para enfrentar todas as coisas. É o que diz a palavra. Quando Paulo foi preso em Roma, olha o que diz Atos capítulo 23, verso 11. Atos capítulo 23, 11. Foi preso não em Roma, em Jerusalém. Quando as coisas começaram a, entre aspas, dar errado, olha o que aconteceu. Atos 23, 11. Na noite seguinte é o quê? Na noite seguinte a prisão dele, na fortaleza Antônia, lá em Jerusalém, quando os rebeldes
que ele queria ser livre dos rebeldes, quando os rebeldes o prenderam, com muito ódio, ele, na noite seguinte, vamos ler juntos o que aconteceu? Vamos ler juntos, irmãos? Amém? Leia essa frase no teu coração agora. Leia essa frase com fé. Quando tudo aparentemente estava dando errado, irmão, ponha isso no teu coração. O Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Nós temos uma promessa de que o Paráclitos estaria, Jesus prometeu que o Paráclitos, o Espírito Santo, estaria conosco para sempre. E Paráclitos, no grego, significa literalmente aquele que está do nosso lado, aquele que nos acompanha. O Senhor se colocou ao lado de Paulo e disse, o que ele disse? Coragem, coragem, não temas, coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. O Senhor está fazendo o que aqui? Encorajando o seu filho. Pergunto para você, Paulo estava com medo ou não? Ah, estava. Paulo estava confuso? Estava, porque Jesus fala para ele assim, coragem, porque eu estou contigo, filho, eu estou do teu lado. E você pode achar que a coisa está desgovernada, mas saiba, eu estou com você e eu vou dirigir você. Em todas essas coisas, creia em mim, coragem. E você vai testemunhar em Jerusalém, não é para se calar, Paulo. E você vai testemunhar de mim em Roma, tenha coragem, porque eu sou contigo, diz o Senhor. O Senhor traz encorajamento. Num outro momento crítico, foi quando Paulo agora estava sendo levado para Roma, naquela viagem de navio, lembra? Era inverno, e o que aconteceu com o navio? O navio foi arrastado por uma tempestade terrível, um furacão Katrina, durante dias, semanas, o navio foi arrastado no inverno. A Bíblia fala que era o inverno, temperaturas abaixo de zero, o mar gelado, tempestade, o navio perdido nas trevas e na escuridão. Olha o que diz Atos capítulo 27, verso 20, nesse momento crítico, dessas coisas que estão saindo supostamente errado. Atos 27, 20, o texto está aí, vamos ler juntos aqui na tela, vamos ler juntos. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Olha, irmãos, eu acho linda, porque a palavra de Deus não mente, não esconde. Lucas está dizendo que depois de semanas de tribulação terrível, o que aconteceu com eles? Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eles estavam ali e o que aconteceu no coração deles foi assim: acabou, não tem mais jeito, deu ruim para nós. E aí sabe o que aconteceu? Naquela noite, o apóstolo Paulo diz, no mesmo capítulo, verso 23 ao 25 agora, olha o que aconteceu naquela noite, Atos 27, 23 a 25, quando a esperança se dissipou, diz assim o apóstolo Paulo, porque esta mesma noite, aí ele fala agora para a tripulação, fala para todo mundo que estava no barco, e, pessoal, esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, um anjo do Senhor, verso 24, dizendo, Paulo não tenha, a mesma coisa que Jesus disse 2 anos antes lá em Jerusalém, Paulo não tenha medo. Paulo estava com medo ou não?
Ah, estava com medo. Você teria medo? Ah. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, é necessário. E eis que Deus, por sua graça, diz o anjo, lhe deu todos os que navegam com você. Verso 25, agora ele fala para a tripulação: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Eu confio em Deus. Amém, irmãos? Você confia em Deus? Veja que num momento crítico, o Senhor vem com encorajamento da sua palavra, com as suas promessas, encorajando o seu filho, dizendo: confie em mim, porque eu estou no controle. Você não está entendendo nada, eu sei que você está com medo, mas confie em mim, seja forte, seja corajoso, e não cesses de falar, faça a sua parte, porque eu estou no controle, diz o Senhor. E no meio então enquanto as coisas estavam acontecendo de um jeito diferente que Paulo esperava, ele experimentou sim o encorajamento, a capacitação e o poder de Deus o fortalecendo no meio de todas as suas tribulações. Segunda verdade que a experiência de Paulo nos ensina é que enquanto as coisas estavam acontecendo de um jeito diferente do que ele esperava, Paulo experimentou sim muitos livramentos no meio das dificuldades. Lembra que ele fez 3 orações? As orações começaram a acontecer de um jeito que ele falou assim: se dependesse de mim não ia ser esse o caminho não, mas já que o Senhor está no controle. Mas enquanto as coisas aconteciam de um jeito diferente, ele foi experimentando uma abundância de livramentos. Lembra qual foi a oração dele? Que o Senhor me livre, ele pediu o livramento, que o Senhor me livre dos rebeldes da Judeia. Ele foi livre ou não? Por um lado, não. Existe um grande teólogo chamado John Stott, que no comentário dele da carta aos Romanos, o John Stott diz assim: é muito curioso que a oração de Paulo, por um lado, não foi atendida, por outro lado, foi atendida muito mais do que Paulo imaginava. Porque Paulo, ele não foi livre, por um lado, dos rebeldes da Judéia, porque eles prenderam ele. Mas, por outro lado, os rebeldes prenderam ele, mas não puderam fazer mais nada com ele, porque Deus não deixou. Então, de um lado, parece que a minha oração não está sendo atendida, mas de um outro lado, quando a gente vai vivendo a história, nós começamos a perceber que livramentos sobre livramentos do Senhor nos visitam. Então, Deus não livrou e ao mesmo tempo livrou. Pode isso? Paradoxal, né? Mas é assim que é com Deus, é mistério. E com Deus é assim, a gente vai pela fé. Na fé que às vezes para mim, num primeiro momento, parece que Deus está dizendo não. Só que depois quando eu olho para a história, eu começo a perceber que Deus fez tanta coisa que eu nem imaginava. Porque olha o que aconteceu com Paulo. De um lado ele não foi livre, mas, de um outro lado, diz John Stott, 3 vezes ele escapou de ser linchado. Deus não me livrou dos descrentes lá, dos rebeldes da Judéia, por um lado, mas por outro lado, Deus me livrou de 3 vezes de ser linchado por eles. Uma vez ele foi livre de ser açoitado pelos romanos, e uma vez ele foi livre de uma conspiração para assassiná-lo, que foi feita pelos rebeldes da Judéia. Ou seja, por um lado, ele foi preso, não foi livre. Por outro lado, ele foi muitas vezes livre dos rebeldes da Judéia. Amém, irmãos? É assim, essa verdade que a palavra de Deus, ela nos ensina. E isso é maravilhoso. E a terceira verdade que
essa experiência de Paulo nos lembra é que enquanto as coisas estavam acontecendo de um jeito diferente do que ele esperava, Paulo viu se abrirem muitas portas de oportunidade para o seu ministério da palavra. Amém, irmãos? Isso é muito importante perceber. Ele viu se abrirem muitas portas de oportunidade. Quando as coisas, irmãos, estão acontecendo para nós de um jeito diferente, você precisa ter fé e saber que está acontecendo de um outro jeito, talvez não é no tempo que eu quero, mas muitas oportunidades se colocam diante de nós. Muitas portas que se abrem, mas a gente precisa ter olhos para ver. A palavra de Deus aqui, e Lucas, na sua história, junto com Paulo, porque ele era cooperador de Paulo, olha só, eu vou fazer questão aqui de citar, são 9 portas que se abrem nas coisas que dão errado. Amém? As coisas estão dando supostamente errado, mas no meio das coisas que estão dando errado, tem 9 grandes portas de oportunidade se abrindo para o Filho de Deus. Que se não tivessem, entre aspas, dado errado, a gente nem saberia. Para nós aqui que não estamos passando por tempestade, a gente pode dizer assim, né? Graças a Deus que deu errado. Olha só, 9 grandes portas. A primeira, porque deu errado, Paulo pôde testemunhar, diz Lucas, ele pôde testemunhar para toda a cidade de Jerusalém. A segunda porta, a segunda oportunidade, porque deu errado, ele pôde testemunhar mais de uma vez para todo o sinédrio. A terceira porta que se abriu, porque deu errado, ele pôde testemunhar para 2 governadores romanos e todos os magistrados da corte, porque ele tinha que defender a sua causa agora diante do império, e defendendo a causa ele pôde testemunhar para 2 governadores e para todos os magistrados, o governador Félix e o governador Pórcio Festo, diz o livro de Atos. Em quarto lugar, a quarta porta, ele testemunhou, porque as coisas deram errado, ele testemunhou para um rei, o rei chamado Agripa e sua esposa Berenice. E nós temos, irmãos, em tudo isso que eu estou relatando aqui, lá no livro de Atos, nós temos grandes pregações de Paulo que hoje nós temos porque foram registradas para nós. Amém? E foi esse rei Agripa que disse assim, quando ele ouviu a pregação, ele ouviu o testemunho de Paulo, ele disse assim para Paulo: Paulo, por pouco você não me convence a eu tornar-me um cristão. Paulo plantou a semente ou não? Plantou. Plantou a semente do evangelho dentro do império? Plantou. Na carta aos Filipenses que ele escreve dessa prisão, ele vai dizer assim: os da casa de César vos saúdam, porque tinha um monte de gente da casa de César agora que estava ouvindo o evangelho, porque as coisas supostamente deram errado. Em quinto lugar, a quinta porta, Paulo testemunhou poderosamente para 276 pessoas no navio que levou ele lá de Cesareia para Roma. Diz Lucas que haviam 276 pessoas no navio e ele testemunhou poderosamente o evangelho para essas pessoas. Dá quase 3 vezes a IB, nós temos um pouco mais de 100 membros, aqui tinha quase 300 pessoas no navio. Já imaginou, irmãos, você ficar preso com quase 300 pessoas durante semanas num navio? Você ia ficar chorando? Você ia querer pular no mar? O que você ia fazer? Paulo estava lá fazendo o quê? Testemunhando o evangelho. Portas, porque as coisas aparentemente estão dando errado. Sexto lugar, a sexta porta, diz que eles ficaram, o navio naufragou. Eita, que coisa, hein? Paulo põe o pé no navio, o navio afunda, é um negócio sério.
Aí diz que eles foram parar numa ilha chamada Malta. Em Malta, o apóstolo Paulo pregou poderosamente o evangelho para toda a ilha. E eles ficaram 3 meses lá. 3 meses na ilha, esperando agora uma oportunidade para ir para Roma. E Paulo pregou o evangelho para toda a ilha. Chegaram em Roma. Lembra que ele queria chegar com alegria para descanso e rapidinho? Agora já fazia 3 anos, irmãos, com atraso. Chegou como prisioneiro, mas ele chega em Roma. E ele queria passar rápido em Roma e ir para a Espanha, lembra? Mas ele ficou preso quanto tempo em Roma? 2 anos. 2 anos. Mas lá em Roma, 7ª porta, ele pôde alugar uma casa. Olha como Deus é bom. Não ficou preso numa masmorra, pode alugar uma casa em Roma, ficar na sua casa alugada. E ele pregou o evangelho para os centuriões, ele pregou o evangelho para os magistrados, e ele pregava o reino de Deus, diz Lucas, sem impedimento algum, para toda a igreja da região. 2 anos de apóstolo Paulo no coração do Império Romano. Oportunidade de Deus. Em 8º lugar, a 8ª porta, Paulo tinha grandes parceiros e cooperadores. Lucas era um deles. E nesses 5 anos da prisão de Jerusalém, Cesareia e Roma, esse tempo de 5 anos, sabe o que Lucas fez? Lucas ficou chorando as pitangas, é isso? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Você sabia, irmãos, que você tem a maior parte do Novo Testamento hoje foi produzida nesses 5 anos? Você sabia disso? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos aqui. É nesse tempo, quando lá em Jerusalém, Lucas está lá, Paulo está preso, ele faz a pesquisa dele acurada sobre os eventos e os fatos, ele escreve o Evangelho e ele escreve o livro de Atos. Mas mais do que isso, a 9ª porta de oportunidade, dessa prisão, o apóstolo Paulo pôde escrever 4 grandes epístolas que nós temos registradas até hoje e que abençoam milhares de pessoas ao longo de toda a história. As 4 epístolas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Foi uma época produtiva ou não? Foi ou não foi, irmãos? Você vê como foi uma época intensamente cheia de frutos. Muitos e muitos frutos. No meio de situações que aparentemente estavam dando erradas. Porque é isso que essa história nos ensina. Enquanto as coisas estavam acontecendo de um modo diferente do que Paulo esperou, Paulo viu se abrirem muitas portas de oportunidade para o ministério da palavra. E na nossa vida não é diferente, irmão. Talvez tenha coisas que você olha hoje e aparentemente estão dando errado. Não estão acontecendo do jeito que você planejou ou esperou. Talvez. Mas saiba que nessas épocas elas podem ser muito frutíferas. Amém? Você já pensou se tivesse dado certo, do jeito que Paulo queria? Para pensar um pouco. Se tivesse dado do jeito que Paulo queria, provavelmente a gente não teria o Evangelho de Lucas, provavelmente a gente não teria o livro de Atos, provavelmente a gente não teria a carta aos Efésios, a carta dos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta ao Filemon. Nós não teríamos os grandes discursos e pregações registradas no livro de Atos do apóstolo Paulo. A semente não teria sido plantada no coração do império. Deu errado, mas foi muito frutífero. Na nossa vida também é assim, irmãos, porque Deus está conosco. E quando as coisas parecem que estão dando errado, saiba, essas épocas podem ser épocas frutíferas. Levante-se e ande pela fé. Você tem sonhos? O apóstolo Paulo tinha.
Sonhos que estão se adiando há muito tempo, ele tinha. Você tem planejamentos? Ele tinha. Você ora e entrega tudo isso para que a vontade de Deus seja feita? Ele fez. E aí, essa é a história que a palavra nos ensina. Deus foi agindo, foi permitindo coisas, foi acontecendo de um outro jeito, mas no meio disso tudo, esse homem teve os seus momentos mais frutíferos e enriquecedores da sua vida. Confie, irmão. Vamos andar. 2022, nós temos 2022 pela frente. Nossos sonhos, nossos planejamentos. Mas a gente vai pela fé. Que o Senhor Jesus, Ele se põe ao nosso lado. Ele nos fortalece. Ele nos dá graça. Ele opera livramentos. Num primeiro momento parece que não está livrando a oração, só que depois a gente olha e fala assim, mas rapaz, foi muito mais do que a gente imaginava. E saiba, essa época é época frutífera. Época de crise, irmãos, podem ser as épocas mais frutíferas da vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Amém? Vamos orar? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Eu vou colocar a máscara, os irmãos podem vir para cá. Vamos ficar em pé, enquanto eles se preparam para nos ministrar essa última oração, esse último louvor. Fecha os teus olhos agora um pouquinho, fecha os teus olhos, para nada distrair você. Nós estamos na presença. Você crê que o Senhor Jesus se põe do nosso lado? Ele está aqui do nosso lado, Ele está conosco, o Paráclitos está aqui. Está aí na sua casa, você que assiste de casa, Ele está aí, na tua casa. E talvez você hoje carrega frustrações no coração, sonhos que, muitos anos que estão sendo adiados. Talvez você esteja passando por situações que você não entende. Por que Deus está permitindo? Mas a palavra de Deus diz hoje para nós, coragem, filho. Amém? Coragem. É a palavra de Jesus para nós hoje, para mim e para você. Coragem. Não temas. Tem de bom ânimo, porque eu estou com você. Confia em mim. Entrega para mim, diz assim, seja feita a vontade do Senhor. Como Paulo disse na oração dele. E vamos em frente, porque todas essas realidades, nas mãos do nosso Senhor, viram épocas de muito fruto e bênção. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho desse nosso irmão. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui, a Tua palavra nos ensina a orarmos e entregarmos, confiarmos em Ti. Ainda que às vezes, Senhor, aparentemente, parece que as coisas, Senhor, estão dando errado, mas isso é só aparência, porque o Senhor está sobre todas as coisas. Mais maravilhoso ainda, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está conosco, o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. E hoje, Senhor, nós tomamos novamente, reafirmamos um compromisso e tomamos uma decisão. Nós queremos ter coragem. A Tua palavra diz coragem. E nós, como igreja, baseados nessas promessas e nessas verdades que o Teu Filho nos lembra. Hoje, Senhor, nós nos levantamos e dizemos, Senhor, nós nos levantamos com coragem para enfrentarmos os desafios desse ano que começa com guerra, começa com crises, começa com prognósticos contrários, ventos contrários. Mas o Senhor nos diz coragem, e nós vamos enfrentar com coragem.
porque sabemos que 2022, nas mãos do Senhor, será um ano frutífero. Frutífero. Oportunidades que não teríamos de outro modo. Nós, como filhos do Senhor, vamos contemplar portas se abrindo que de outro modo não se abririam. Nós sabemos, porque a tua palavra nos promete. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão e cada amigo, Senhor, cada um na sua necessidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona e os livramentos são muito maiores do que a gente pede. Obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um, Senhor, agora, nesse momento e nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o Paráclitos, aquele que vai ao nosso lado, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.